Nunca a produção de livros foi tão abundante em toda a história da humanidade. Toneladas e toneladas de papel e tinta rodam o mundo em forma de revistas, livros, enciclopédias, isto sem contar os livros em forma digital que tomam cada vez mais espaço na mente de jovens e pessoas sedentas de conhecimento. Hoje, uma biblioteca ou uma livraria podem ser encontradas em qualquer esquina dos grandes centros das grandes cidades. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que o papel era artigo de luxo, caro, raro, de difícil acesso, até que uma revolução aconteceu graças a Johannes Gutenberg. Do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu Galilei no século XVII revolucionou a astronomia, a invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como imprensa no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade. Gutenberg havia iniciado o processo de aceleração da produção de livros. Após a sua grande invenção, imprimir e compor livros deixou de ser uma prática manual e artesanal para se tornar uma produção em série, uma produção mecanizada. No início do século XVI, os efeitos provocados pela imprensa de Gutenberg já eram percebidos nos principados alemães, sobretudo quando, por meio da imprensa, houve a popularização dos panfletos críticos da Reforma Protestante de Martinho Lutero. A reforma deflagrada por esse antigo monge em 1517 passou a ter uma grande recepção entre a população letrada da Alemanha em virtude da circulação das teses e dos panfletos impressos. Posteriormente, uma contribuição ainda maior de Lutero para a história da literatura estaria de mãos dadas com a imprensa de Gutenberg, a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Realmente, a invenção da escrita, do papel e da imprensa foram, de certa forma, instrumentos na mão de Deus para espalhar a sua mensagem através do mundo. Uma mensagem que deve circular por todas as nações através do testemunho de pessoas que conhecem o Altíssimo e foram transformadas por sua graça. Evidências. Temporada especial, Egito. A arte de ler e escrever foi uma verdadeira revolução na história da humanidade, e os egípcios foram pioneiros nessa área. Mas para escrever coisas além das inscrições nas paredes e templos e sarcófagos, era necessário ter o papel, não é mesmo? Então os egípcios correram e inventaram também este importante artefato que permitiu a produção de livros e mais livros. Nossa equipe foi até uma fábrica de papiros no Cairo, que ainda usa as mesmas técnicas milenares, desde os tempos de Faraó, para compor o papel. O papiro é a planta usada para fazer o papel desde os tempos faraônicos. Ali fomos recebidos por um simpático egípcio que nos mostrou a arte e a forma de se produzir lindos quadros que encantam os visitantes até hoje, além de nos contar um pouco a história da produção de livros na antiguidade. You to our local Spanish guide, Radwa, give you a little introduction about the papyrus plant and ancient Judgment Tribe. Ok. Muito bem, pessoal. Ele está me mostrando aqui a Ródia. Ela fala espanhol, então vai ser muito fácil de entender. Alguma coisa nós vamos interagindo aqui. Ela vai nos explicar como que os egípcios no passado, há milhares de anos, produziam o papel a partir dessa planta chamada papiro. Entonces, ¿tú puedes decirnos cómo era el proceso de hacer el papel? La planta de papiro era una planta muy sagrada para los faraones, por dos razones. Primero que su flor
parece como los rayos del sol. Y el sol es un símbolo del dios Amon-Ra. 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 Y el sol era muy importante Muy para... importante para Amon-Ra. Sim, e para todo o povo também da Eso Egipto. es, para todos los egipcios. Ela está dizendo, embora o espanhol seja fácil de compreender, mas eu vou traduzir alguma coisa, ela diz que a planta era muito importante, eles tiravam símbolos de tudo, principalmente essa parte de cima que lembrava aos antigos egípcios o grande deus Sol. Ok, e como hacían para ter el papel desde el papiro? Qual era o processo que eles hacían? Primero cortamos ese tallo según el tamaño del cuadro, pequeño o grande. Ah, sim. Então, eles podiam medir o quadro por el tamanho Por el tamaño del del talo cuadro. del papiro. Del tamanho. Então, ela está dizendo que pelo tamanho eles escolhiam o tamanho da folha de papel. Lógico que hoje nós temos o quadro, mas eles preparavam, por exemplo, o livro dos mortos, que nós vamos falar ainda sobre esse famoso livro. Tu pode pensar, então, Por ejemplo, un tamaño como este. Ok. Cortamos la corteza verde así. Você percebe que eles cortam, é como se fosse quase uma cana de açúcar. Você vai descascando realmente as partes verdes ali do papiro. Nós temos papiro no Brasil também, mas ele é um papiro de qualidade diferente do Egito. Aquele lá não dá para fazer a mesma coisa que esse aqui faz. Pero esa corteza es muy dura, fuerte y flexible. Por eso los faraones utilizaban esa parte para fabricar cestos, camas, sandalias, muchas cosas de esa parte. Olha que interessante, essa parte que ela falou aqui da casca era mais dura Não se e corta. por isso eles não cortavam, mas aproveitavam isso aqui para fazer cestos, sandálias. Aliás, não precisa ir longe. No livro do Êxodo diz que Moisés, quando foi colocado no rio Nilo, sua mãe fez para ele um cestinho de junco, ou seja, um cestinho de papiro como esse aqui. Está na Bíblia, confere lá. Y luego vamos a la parte interior, cortamos esa parte en láminas así. É fácil de entender. Você que está em casa está percebendo a parte interior, você corta em lâminas. Lâminas finas que você vai preparando, cada uma delas. E, repito, quando você olha assim, lembra bastante a cana de açúcar do Brasil. E depois disso, o que hacemos? Pero esas láminas, ¿verdad? Cortan fácilmente. O que ela está dizendo é fácil. Essas lâminas elas ainda são frágeis. Como é que isso aqui pode virar um papiro tão forte, tão flexível? Por eso utilizamos ese rodillo para sacar el agua fuera. Olha, então como se fosse um objeto daqueles de fazer massa de pastel, você passa ali para tirar todo o excesso de água, porque o papiro é uma planta que, aliás, não sei se dá para o câmera pegar aqui a marca da água, porque o papiro ele absorve muita água, ele gosta de lugares que tem um pântano, que tenha água em abundância. Então você tira o excesso de água da planta. Eso es. Y luego poner la lámina otra vez en el agua. Olha que curioso, você tira a água, mas depois você coloca a lâmina novamente na água. No. Una semana para ese papiro claro y 2 semanas para el papiro oscuro. Então, mesmo naquela época, eles tinham cores diferentes de papiro. Uma semana para o mais claro, 2 semanas para o mais escuro. E eu penso que depois, o color é porque Se tinha muito... bom a causa do color. Ah, exatamente, olha. Depois de muito tempo na água, percebo que ela acabou de colocar agora, daquele que já está uma semana ou mais. Esse aqui de uma semana, ele é mais escuro. 2 semanas, uma semana e olha o novo, a cor muda. E como podemos fazer desde isto para que se cambie el papel? Y luego sacamos las láminas del agua y ponerlas así entre 2 telas. ¿Ok? Una horizontal y otra vertical. Así. Como se fuera um tejido. Eso es, como una trama, Uma trama una de trenza. trença. Isso A mesmo. trama na trença, quando você tem um tecido, qualquer tecido, você percebe que ele tem o que chamaremos em português de trama e urdidura. Você percebe, você vai desenhando, olha bem o que ela está fazendo. Cada um você vai colocando e você vai desenhando como se fosse realmente um tecido, vai entrelaçando as folhas de papel. E depois? Y después cogemos la tela y ponerla una semana más debajo de esa prensa.
Piedra tiene mucho. Ellos tienen mucha pedra. Bom, você vê que demora. Depois do processo na água, você colocava numa prensa, evidentemente que no tempo egípcio antigo não havia prensa, eles usavam a pedra, e aqui ela fez uma demonstração, mas você trançava todo o papel por completo. E depois que você tinha isso aqui, que ele estava completamente seco, veja bem, cortou 1, 2, mais semanas na água, depois você prensa de novo, e depois, que temos? Finalmente, papiro forte. Deixe-me pegar aqui, olha bem, ele é transparente, eu não sei se a câmera consegue pegar aqui na luz, você consegue ver a trama e a urdidura do papel. Perceba os desenhos aqui, e é muito interessante, porque o papel realmente ele fica, você pode dobrar, você pode usar e finalmente escrever as suas cartas, os seus livros e a mensagem de Deus para o seu povo. Sim, porque boa parte dos originais da Bíblia foram escritos em folhas de pergaminho como esta. Os manuscritos da Bíblia Sagrada foram escritos em pergaminhos, velinos ou papiros, como estes do Antigo Egito. Durante os últimos 2 milênios de nosso calendário, foram encontrados inúmeros manuscritos que contêm a Bíblia repleta e muitos outros que contêm apenas uma parte dela, ou ainda, manuscritos em papiro contendo 1 ou 2 livros da Bíblia Sagrada. Foram encontrados também diversos fragmentos de papiro. Nesse caso, quando a parte do material foi destruída, muitas vezes propositadamente, outras vezes por desgaste natural do tempo, requereu-se dos especialistas uma identificação de qual livro ou qual porção da Bíblia estaria ali registrada por escrito. Um dos mais importantes papiros que temos na coleção de manuscritos bíblicos foi a série de papiros de Bodmer, uma série de pergaminhos e papiros contendo diversos livros do Antigo e Novo Testamentos, além de outros livros da literatura religiosa escritos entre o século II e VII depois de Cristo, todos produzidos em grego. Estes importantes manuscritos, muitos deles em papiro, encontram-se hoje na Biblioteca de Cologne, em Genebra, na Suíça. Vamos conhecer agora alguns dos motivos que eles usam para desenhar, para pintar os papiros. Motivos estes que, na verdade, vinham da cultura dos antigos egípcios. Muitos desses desenhos aqui estão no famoso Livro dos Mortos que os egípcios produziam e outras obras da literatura daquele tempo. Aqui, por exemplo, é o quadro do Juízo Final, que faz parte do Livro dos Mortos. Você tem um sujeito que faleceu, eles chamam a sua alma de Ka, e ele é levado pelo deus Anubis para comparecer perante o julgamento diante dos deuses. Note que o próprio Anubis aparece novamente aqui numa balança, e ele toma da balança a pena da deusa Maat. Maat é a deusa da justiça. Num dos pratos da balança se coloca o coração do sujeito. No outro prato da balança você coloca a pena da deusa Maat. Logo a seguir, como se fosse uma história em quadrinhos, você tem o deus Thoth, o deus dos escribas. Veja que ele está com um papiro na mão e uma caneta, anotando todos os dados. Várias perguntas são feitas para a alma do indivíduo perante os deuses que funcionam como testemunhas do julgamento. E quando ele responde às perguntas, o seu coração, que está num dos pratos da balança, começa a denunciar os seus pecados. Se o prato do seu coração pesar mais do que a pena da deusa Maat, ele será devorado por Amzut, que é esse deus crocodilo. Mas se ele consegue sobreviver a esta parte do julgamento, ele é levado pelo deus Horus, filho do grande Osíris, até a presença do próprio Osíris para então receber o direito à vida eterna. Atrás de Osíris, você tem Ísis e Neftis, as duas irmãs, uma delas esposa do grande deus do Egito. De acordo com esta crença, esta pessoa teria o direito agora de viver para sempre no mundo dos mortos. Este papiro nos lembra, de certa forma, um episódio do livro do Êxodo, em que Deus falou que ele endureceria o coração de Faraó. Então deixe-me explicar para você que eles tinham uma espécie de, digamos, jeitinho egípcio para resolver o problema. Quando a pessoa morria, ela pedia aos sacerdotes, principalmente se ela fosse rica, é claro, ou da família faraônica, para guardar
junto de sua múmia, um escaravelho, um besouro de pedra. Por quê? Esse besouro de pedra era colocado dentro da múmia no lugar do coração de carne. Lembre-se, era o coração de carne que denunciava os pecados da pessoa, fazendo com que a balança pesasse contra o indivíduo e a favor da pena da deusa Maat. Então, para que isso não acontecesse, eles enganavam os deuses, ou pensavam que podiam enganar os deuses. O Anubis, aquele que eu mostrei, que parece um chacal, ele tirava o coração de pedra, colocava na balança e como o que fazia o coração pesar não era o material, mas sim a capacidade de denunciar pecados, e pedra não fala nada, ter um coração de pedra era a segurança de que nada lhe aconteceria de ruim no dia do julgamento perante os deuses. Percebeu como funcionava a coisa? Por isso que Deus, de maneira irônica, disse: eu endurecerei o coração de Faraó, que em outras palavras queria dizer: eu deixarei Faraó seguir na sua teimosia. Ele está confiando demais Moisés no coração de pedra dele, por isto que ele não deixará o povo hebreu sair do Egito. Mas fique tranquilo, nesta oportunidade do endurecimento do coração de Faraó, eu aproveitarei e mostrarei as minhas maravilhas e o meu poder para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. Eu quero mostrar outras cenas que estão nesses vários papiros que tem aqui dentro. Então, vem comigo. Esse é um outro quadro, uma cena muito famosa. A pintura original está no trono do faraó Tutankhamon, que aliás aparece aqui sentado em seu trono. E em frente a ele está a sua esposa. E num gesto de carinho, você tem dois símbolos muito marcantes da época faraônica. Um deles, perceba que o faraó está calçado com uma sandália e descalço do outro pé. E a sua esposa, de igual modo, tem um pé calçado e o outro descalço. Este símbolo significa que eles tinham uma aliança, um acordo de andarem juntos no mesmo passo. O segundo símbolo é que, num gesto de carinho, ela está passando perfume no faraó. Passar perfume numa pessoa era uma forma de dizer que ela era amada, bem-vinda, bem querida pelo outro que o estava perfumando. Aí você entende como Jesus se sentiu ao ser perfumado por Maria Madalena naquela noite na casa de Simão. Diz assim o relato bíblico: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam Jesus com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu espero que você esteja gostando dessa aula sobre o papiro na antiguidade e tenha entendido que eu poderia até chamar esta explanação de do papiro ao Facebook. E o último não existiria sem a criação, sem a invenção do primeiro. E deixe-me falar de mais 2 quadros para você. Um deles, que me fascina muito, é este aqui. Ele originalmente representa o mesmo desenho que está no teto do templo de Dendera. Hoje esse desenho não está mais aqui no Egito. E você tem retratado qual era a visão egípcia das constelações. O que chama a atenção dos astrônomos e dos estudiosos das estrelas é que as constelações
são praticamente as mesmas que nós conhecemos hoje. A diferença está apenas no nome e no mito por detrás dela. É porque, geralmente, as constelações hoje têm nomes da mitologia grega. Então você tem a constelação de Perseu, você tem a constelação de Hércules, você tem a Ursa Maior, a Ursa Menor. Eles tinham outros nomes e outras mitologias. Mas note, por exemplo, esta que está bem aqui. Eu vou pedir o nosso câmera para que ele possa tentar focalizar para você. Você tem Osíris pisando na cabeça de uma serpente. E é interessante que os egípcios tinham uma antiga tradição de que esta era a simbologia de uma morte e redenção da humanidade. Há uma semelhança do Gênesis com isto, pois lá é dito que o descendente da mulher, que é o Messias, também pisaria na cabeça da serpente. E Osíris, o principal deus do panteão egípcio, representa para eles a constelação de Órion. Órion é uma constelação que tinha um significado muito interessante no passado, não somente entre os egípcios, mas também entre os hebreus e outros povos do Oriente Médio. Eu não estou com isto querendo dizer que a Bíblia plagiou estes mitos, não é isto. Mas considerando que Adão e Eva são, na verdade, personagens de uma história real, é de se supor que a tradição que eles receberam de Deus passaram para os seus descendentes. E esta tradição foi transmitida de geração em geração, de cultura em cultura, sendo, é claro, deturpada, mas ainda mantendo traços da tradição adâmica original. Isso é fascinante, não é mesmo? Agora tem o último quadro, esse aqui. Esse quadro, ele é um quadro que geralmente os turistas, quando vêm no Egito, não escolhem isto aqui para levar para sua casa. Mas para quem conhece a história bíblica, talvez seria um dos principais quadros que ele teria um interesse em comprar. Ele mostra uma cena que na cultura egípcia se repetia noite após noite. O grande inimigo do bem, da verdade, da moral, o símbolo máximo das trevas, era uma serpente chamada de Apófis, na nomenclatura grega, ou Apep, na nomenclatura dos antigos egípcios. Esta serpente, Apep, era tão maligna que ela nem era adorada como uma deusa, como uma divindade. E os deuses todos, dia após dia, ou melhor, noite após noite, tinham que duelar na barca solar contra a serpente do mal. Você vê que ela está aqui do lado de fora, sendo representada, aqui também, e todos os deuses estão juntos para tentar destruí-la, todos eles. Você tem Amon-Ra, você tem Set, que está aqui na barca solar, você tem Horus. Aqui em cima você vê até o olho de Osíris, e você vê esta mesma serpente com asas. A Apep é mostrada aqui como sendo uma serpente que arrasta algumas estrelas do céu. É curioso como isso se lembra com o Apocalipse, que diz que o dragão, a antiga serpente, arrasta a terça parte das estrelas do céu. E mais aqui embaixo, esse quadro é fascinante. Nós temos o deus Horus, o filho de Osíris, com um cajado na mão e segurando a serpente pela cauda. Você se lembra que Moisés, quando estava recebendo o chamado de Deus, também tinha um cajado na mão. E quando Moisés jogou o cajado no chão sob a ordem de Deus, o cajado virou uma serpente. E Moisés teve a ordem de segurar a serpente pela cauda. E a serpente virou novamente um cajado. Eu repito o que falei anteriormente. Não é que a Bíblia plagiou esses mitos, mas devemos levar em consideração duas coisas. Letra A. Moisés foi criado na cultura egípcia. Então ele se reportava, se expressava muitas vezes usando colocações próprias do mundo egípcio. E em segundo lugar, ninguém falsifica uma nota de $13, porque não existe uma nota de $13. Você pode inventar uma, não falsificar. Geralmente se falsifica o que é verdadeiro. E se houve realmente uma história da redenção verdadeira, passada por Deus a Adão e de Adão aos seus descendentes, é lógico que essa história foi deturpada e mesmo no paganismo encontramos eco daquela verdade que Deus transmitiu a nossos primeiros pais. Bem, o nosso tempo está acabando e o nosso encontro de hoje fica por aqui. Mas nós temos uma continuação ainda para tratar de outras histórias maravilhosas deste país chamado Egito, que nos ajuda a compreender muito do contexto da Bíblia Sagrada.
Semana que vem, no Evidências... Então, pessoal, agora nós estamos aqui no sítio arqueológico de Tel El Amarna. Um calor de 42 graus para começar, isso aqui é deserto puro. A arqueologia é isso, é trazer a história relacionada à Bíblia para você de uma maneira tridimensional. E essas pedras aqui são realmente o local onde muita coisa aconteceu. Nós vamos visitar agora algumas tumbas da cidade de Tel El Amarna, que pertencia ao governo de Akhenaton. O nome do homem que era o dono dessa tumba aqui era Heti. Heti era um alto funcionário e ele gostava também de expor nas paredes as coisas que ele costumava ver com seus próprios olhos. Os desenhos estão em parte apagados, mas ainda é possível ver muitos traços interessantes.